Estamos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço a graça de falar com sabedoria e ensinar com amor. E para essa terceira semana do Advento, Senhor, dá-me a graça de alegrar-me com sua vinda. Esse terceiro domingo do Advento é conhecido como Domingo da Alegria. Passamos do roxo para o rosa, roxo que simboliza penitência para o rosa que simboliza alegria, porque o Senhor já está perto, a luz aumenta. Deus vem pessoalmente ensinar a gente a ser humano. Continuamos nesse caminho de Nazaré a Belém, da superficialidade, do consumismo, dos desejos superficiais, a interioridade, desejos mais profundos, onde mora o sagrado. Nós podemos, estando conscientes de que o sagrado habita em nós, estar consagrados, sermos consagrados e consagradas. Então, como Santo Inácio sugere, vamos acompanhar a Sagrada Família nesse percurso, saindo de Nazaré para Belém, e imaginar-se como um servo ou uma serva a serviço dessa família, viajando junto com eles, vendo o que eles fazem, ouvindo o que dizem e atendendo nas necessidades. O Evangelho deste domingo nos pede discernimento, discernir. Papa Francisco diz hoje no Ângelus, comentando sobre o Evangelho, João na prisão, pedindo para os seus discípulos perguntarem a Jesus: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? João tem dúvida, tem crise, porque sua visão de Messias era um homem severo que castigaria os pecadores, mas esse é misericordioso e ele está preso. Ele está preso, prisão física e espiritual, tudo escuro, é o que chamamos na metodologia dos exercícios espirituais, desolação. Ele está desolado, por isso não reconhece mais Deus. Nos espanta que ele tenha batizado Jesus e agora tenha dúvida, mas todo crente passa por isso. E isso nos ajuda a crescer a fé e não julgar o outro que está numa crise, porque nós também temos nossas crises. Jesus diz, João, o maior nascido de mulher, nos ensina que na mesma situação possamos voltar a conversar com Deus e redescobri-lo. O advento é esse tempo de nos maravilharmos, sem preconceito, com um Deus que se revela novo, cheio de novidades e maravilhas, e com os nossos irmãos. Devemos sair daquela nossa, como se fosse assim, a gente já coloca tudo em caixinhas, né? A fé, as pessoas, a rotina, está tudo já em padrões estabelecidos. Vamos nos abrir para o novo, vamos nos admirar, nos deixar surpreender por Deus que vem. Então, o Papa sugere que João Batista está desolado, está na escuridão. Desolação e consolação são o que chamamos de emoções. Então, neste ponto desse retiro de advento, somos convidados a prestar atenção ao que pensamos e sentimos, porque certos pensamentos causam emoções. E é esse conjunto de pensamento e emoção que nos leva a uma ação nova.
Quem nos ensinou isso foi Santo Inácio. Santo Inácio era um cavaleiro, era um leigo, né? Que vivia de acordo com todas as aspirações de um leigo daquela época, de ser um bom cavaleiro. Mas, em 20 de maio de 51, numa batalha contra os franceses, o castelo é invadido e ele leva uma bala de canhão na perna. E precisa de um tempo para se recuperar no castelo do seu irmão. E a sua cunhada lhe trouxe livros para ele se distrair. Ele passou muito tempo se recuperando dessa fratura, foi operado 2 vezes e precisava ficar ali, quieto. Então, de alguma maneira, ele experimentou um retiro, porque saiu do dia a dia, não tinha muitas pessoas para visitá-lo, os homens estavam todos ou trabalhando, ou estavam nas batalhas. Então, só a sua cunhada que vinha lhe trazer o alimento, lhe trouxe 2 livros para que ele pudesse passar o tempo. Um livro da vida dos santos e um livro da vida de Cristo. E ele começa a se observar. Ele começa a observar o que a leitura desses livros causa no seu interior. E ele chega à conclusão que nós temos 3 pensamentos. Um próprio consciente, né? Da minha própria razão, por exemplo, ele decidiu que queria ler. Isso é um pensamento consciente. Mas que de repente surgiam outros 2 pensamentos que levavam para direções contrárias, opostas. Um pensamento levava para junto de Deus uma pulsão de vida, e que ele chamou de pensamentos causados pelo bom espírito. E outros para longe de Deus, o que Freud chama de pulsão de morte, e que ele chamou de mau espírito. Deus provoca no íntimo de nosso ser, através da graça, desejos de agir como filho dele, de fraternidade, de solidariedade. O mal nos provoca ou nos seduz para o contrário. São pensamentos, funções espirituais, são pensamentos que ocorrem à pessoa e provocam a sua liberdade. Ela tem que decidir o que ela vai fazer. Ela sente apelos de fazer ou não fazer alguma coisa boa ou má. Discernimento é acolher ou consentir as coisas boas e rejeitar as más. Santo Inácio, mestre do discernimento, após esse longo tempo de observação, cria regras de discernimento. Por quê? Porque Deus é criativo, mas o mal não. O mal age sempre da mesma maneira, o que permitiu a Santo Inácio descrever maneiras de saber lidar com o mau espírito. Moções espirituais são, portanto, pensamentos que ocorrem na pessoa como que se fosse de fora, como propostas à sua decisão interior. Elas produzem ou são acompanhadas de emoções, de sentimentos, e são classificadas em consolação ou desolação. A consolação espiritual é quando a gente sente aumentar a nossa fé, nossa esperança, nosso amor, uma presença de Deus, né? Confiança e abertura para Deus e para os outros. E uma alegria serena, tranquila, tranquilidade, paz, serenidade. Já a desolação espiritual é o contrário. Ela provoca tristeza, paralisia, medo, inquietação, desconfiança, dúvida, confusão, desesperança. É a experiência interna da distância de Deus, por exemplo, nessa foto. Deus está sempre perto da gente, mas às vezes a gente não percebe, não sente. É o que João Batista experimentou hoje no Evangelho, né?
Ele ficou na dúvida, será que Jesus é mesmo Deus? Eu batizei e tudo, mas pode ter sido um engano, não estou sentindo. Por quê? Porque ele está desolado, ele está na prisão, tanto física como espiritual, como nos dizia o Papa. Então, a gente sempre pode estar uma regra assim bem genérica, bem simples para perceber se quem está me aconselhando é o bom espírito ou o mau espírito. Se esse apelo que eu estou sentindo me leva para cima e para frente, é uma consolação de Deus. Mas se me leva para baixo, para trás, para o desânimo, para a tristeza, para o negativo, é um mau espírito. Agora, qualquer tristeza ou qualquer alegria pode ser uma emoção? Não, não necessariamente. Como que a gente vai saber? Uma dica que eu dou é quem está no centro, porque é normal na vida da gente a gente ter alegrias e tristezas, mas normalmente relacionadas às situações. Por exemplo, é normal eu ficar triste porque eu briguei com alguém querido, porque eu fui demitido do meu trabalho, estou com falta de dinheiro, estou sem lugar para morar, enfim, situações difíceis da vida nos causam tristeza. E, ao contrário, situações boas, estou ganhando bem, estou com sucesso no meu trabalho, estou bem nos meus relacionamentos, eu estou bem. Essas razões são relacionadas ao meu ego, à minha pessoa. Agora, quando é com relação a Deus, é que são emoções, ou são as emoções, consolação ou desolação. Eu posso estar triste porque aconteceu alguma coisa, estou com falta de dinheiro, mas sentir que Deus está perto. Eu estou consolado. Estou triste, mas estou consolado, porque eu confio que Deus vai me dar uma saída. Ele está comigo, caminha comigo, eu vou chegar numa solução, é uma questão de tempo, de paciência. Então, para sabermos se é desolação ou consolação, a gente olha se Deus, se eu sinto que Deus está perto, se eu estou com fé, se eu estou com esperança, se eu estou com amor, é uma consolação. Eu estou com Deus perto, mesmo que eu esteja passando por uma situação difícil. Agora, se eu sinto que Deus me abandonou, que Ele não existe, que tudo isso é uma bobagem, então Deus continua perto de mim, porque Ele não consegue não estar perto de mim, Ele mora dentro de mim, mas eu não sinto, eu não experimento essa presença. Então, vamos para a nossa prática da oração. Temos aqui a nossa liturgia de entrada. Então, talvez não seja agora o seu tempo de oração. Então, você dá uma pausa e vai seguir essas orientações, ou olha essas orientações, mas vai para a prática no momento que você puder, porque é preciso, como Santo Inácio, quando se recuperava daquela fratura, se isolar, silenciar, ter foco no que eu vou fazer. O retiro ajuda muito a gente a ter foco em Deus, foco em mim mesma. E estar presente no aqui e agora, ter consciência, não fazer no piloto automático, que nem a gente faz às vezes assim, o sinal da cruz, que parece que está espantando um mosquito. Não, estar consciente. Onde eu vou e para quê, com quem eu vou me encontrar. Então, eu procuro um lugar tranquilo, silencioso, uma boa posição corporal. Normalmente sentado numa cadeira de maneira ereta, pés bem plantados no chão, de maneira que eu fique seguro. E respiro. A respiração consciente ajuda a pacificar.
Inspiro pelo nariz, solto pela boca, soprando suavemente e relaxo. Eu relaxo sem dormir. É um relaxamento corporal que ajuda no encontro com o Senhor. Todo o meu ser reza, minha mente, minhas emoções e o meu corpo, por isso é bom relaxar. Mais uma vez, vamos respirar, inspirando pelo nariz e soltar pela boca, soprando suavemente. Você pode até colocar a mão na sua barriga e perceber como o ar enche o diafragma, depois o pulmão, e depois esvazia quando você expira. Mais uma vez. Essa petição eu repito em toda oração, que o meu pensar, o meu agir, o meu sentir estejam voltados para o amor, para o serviço e louvor de Deus. E a graça para esta oração e para toda essa semana. Dai-me a graça de alegrar-me com sua vinda, Senhor, neste Natal. Então, um exercício para treinarmos o que são moções. Vamos rezar as moções que eu já tive na minha vida. Se você tem um diário espiritual, você pode pegar esse diário espiritual e ir vendo de trás para frente, de hoje para trás. Ou, se você não tem, a sua memória afetiva. Primeiro as desolações, momentos em que sentia solidão, aridez. Às vezes eu vou rezar e não sinto nada. Não sinto que Deus está perto, nada me sugere do texto, fico seco. Aridez espiritual. Tristeza, como se Deus tivesse me abandonado. Eu posso dar um pause e tentar recordar. Se não der, siga adiante. E partimos para as consolações. Os momentos que eu sentia muita alegria com a presença de Deus, ânimo, generosidade, desejo de caridade, de ajudar o próximo, de solidariedade, desejo de amar. Quando morrermos, nós mesmos vamos nos julgar pelo amor. Pelo amor. Não quantas vezes eu fui na missa, quantas vezes eu recitei o terço, mas pelo amor. Eu também, os momentos que eu experimentei mais fé, mais esperança, e deixar-me sentir amado, amada incondicionalmente. Deixe essa alegria e gratidão de se sentir amada, amado incondicionalmente invadir o seu coração. Você também pode dar um pause para saborear esse momento. Alegrai-vos, o Senhor está perto. E converse com o Senhor. Fale tudo o que lhe ocorrer, inclusive, como João, as suas dúvidas, seus medos, mas também seus sonhos, seus desejos mais profundos, que normalmente são beatitudes, são potencialidades ainda a ser desenvolvidas muitas vezes. Pode também dar um pause e gastar tempo falando com o Senhor. Falando, mas também silenciando para ouvir o que Ele tem a te dizer. Às vezes uma palavra, uma frase. Silencie e escute na sua mente uma palavra ou uma frase que você vê que vem de fora, em resposta a tudo que você disse anteriormente.
Para mim veio confie e espere. Obrigada, Senhor. E aí eu me despeço agradecendo o encontro e faço esse caminho de volta para o lugar onde eu estou. Eu acolho os ruídos, mexo os pés, mexo as mãos, posso até espreguiçar. Levanto, vou tomar um café, deixo decantar o que aconteceu nessa oração e volto. 5 minutinhos, pego meu diário espiritual e anoto o que me chamou a atenção, o que me afetou. Percebi as emoções, percebi as consolações e desolações da minha vida, ou até desse evangelho de hoje. Tive alguma luz, entendi alguma coisa que há muito tempo eu perguntava e hoje me veio assim essa resposta na mente. Senti algum apelo de Deus para mim? Por exemplo, eu senti isso. Confie e espere. Tive por acaso alguma resistência? A resistência não é necessária, mas às vezes acontece. Se não tive, não vou inventar. Mas se eu tive, eu escrevo. Olha, eu tive medo, tive preocupação, tive distração, falta de paciência, tive preguiça, vontade de parar. E finalmente, junto com Maria, trazemos nosso ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo sua palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi no nosso espírito a vossa graça, ó Pai. Vós que na anunciação do anjo nos revelastes a encarnação do vosso Filho, pela sua paixão e cruz, conduzi-nos à glória da ressurreição, por Cristo nosso Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na descrição do vídeo você terá o link do Ângelus do Papa Francisco e algumas músicas. Eu vou ver se consigo colocar aqui um card para o playlist deste tempo de Advento e Natal, onde você poderá encontrar todos esses links e vídeos. E ainda aqui apresento lugares onde você pode experimentar esse retiro, por exemplo, aqui no Mosteiro de Taici, os jovens no Centro de Espiritualidade Anchietano, Centro Magis. Leigos que comungam dessa espiritualidade, a CVX ou os núcleos inacianos, que a gente possa continuar se alegrando durante esta semana com a vinda do Senhor que está perto e se deixa encontrar.